Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 10 de julho de 2015, sexta-feira, pós-feriado em São Paulo e, portanto, também na Bolsa. Vamos às movimentações do nosso mercado. Temos na tela o gráfico do índice Bovespa. Antes, vamos só entender o que aconteceu no mercado americano ao longo da quinta-feira, enquanto a gente esteve fechado. O índice Dow Jones tinha fechado indicando o rompimento dessa zona dos 17.600, suporte desse retângulo, né, isso ainda na quarta-feira. Mas a gente teve essa movimentação que deixou a sombra e, portanto, era importante para acreditar no rompimento. Eu acreditava que ia para baixo mesmo. Que a gente tivesse a perda desta mínima de quarta-feira, ou melhor ainda, a mínima de terça-feira, tá, aqui do dia 7. O mercado reagiu, apresentou um bom dia de alta, depois devolveu esse dia de alta, ainda ficou com uma conotação baixista, e esse era o contexto do nosso pregão de hoje. O mercado americano chegou a subir, mas fechou com uma conotação baixista. Apesar disso, a gente pode ver que nesse candle o dia foi de alta lá no mercado americano, e não só no mercado americano, como no nosso mercado também. Tá? Na quarta-feira, antecedendo o feriado lá em São Paulo, a gente teve um candle de baixa, dando continuidade a um movimento de queda. Né? Esse movimento de queda já havia tido um movimento um pouco mais forte ao longo do intraday do dia 7, alcançando aqui o alvo da amplitude desse retângulo. Né? As bandas se abriam após o rompimento dessa consolidação, e tecnicamente o que a gente poderia esperar seria a manutenção do movimento de queda pelo candle aqui da quarta-feira, e também pelo contexto geral. Tá? Na quarta a gente teve um volume menor, né, por conta do feriado, fica feriado meio estendido, então era para a gente ter um volume mais baixo no pregão de hoje, mas o volume até que foi alto. Tá? Bom, a gente teve um dia de alta, 1,5% de alta aqui no Ibovespa. Como é que fica o nosso cenário? Atualizando a leitura de forma fria, tá? A gente ainda está dentro de um zigue-zague descendente. Isso ainda deve ser entendido como um respiro, né, dos preços após a abertura das bandas. Nos cenários usuais de mercado, quando as bandas se abrem assim, o mercado não vai tão longe em termos de amplitude e começa a voltar, como eu já mencionei anteriormente, geralmente é apenas um pullback que tende a buscar a média móvel de 9, em alguns casos a média móvel de 21 períodos, para daí o mercado voltar a cair. Tá? Então, é isso que a gente deveria estar entendendo. Operações na ponta vendedora, que se aproveitaram desses 3 pregões de baixa, no geral já alcançaram alvos para RP, e na maior parte dos ajustes de posição já estariam sendo encerradas no pregão de hoje, né, com essa movimentação de alta para aqueles papéis que subiram. E agora a gente aguardaria um novo sinal de venda, a finalização do processo de pullback, para reabrir posição vendida. Exatamente isso que a gente estaria vendo no próprio gráfico do índice Bovespa, se a gente operasse diretamente aqui o índice Bovespa. Mas há um componente, que eu venho dizendo, né, de sacanagem bastante possível aqui. Né? Por quê? Porque o rompimento dessa consolidação para baixo estava muito óbvio, ficava muito fácil. Né? Então a gente não descarta a hipótese do mercado não ir mais para baixo, iniciar um movimento de alta, e quando ficar claro, e se ficar claro, que isso aqui foi tudo que o movimento vai apresentar, né, a gente pode ter um forte movimento de alta aqui para frente, porque o mercado provavelmente entenderia isso aqui mais ou menos como um rompimento falso, apesar de a gente ter visto o rompimento ele ter conseguido alcançar alguma amplitude. Mas a gente não pode afirmar isso ainda, a gente está com essa suspeita, porque ficou muito de um consenso no mercado, que o mercado é para baixo, tá? Ficou muito óbvio. Tá? Mas a gente ainda não tem uma confirmação de rompimento falso. O que poderia acontecer para a gente definir um rompimento falso? Idealmente um candle de alta mais forte que esse, que penetra para dentro da zona aqui de congestão, idealmente rompendo a média móvel de 20 períodos, virando ela para cima e daí tendo sua máxima superada no próximo pregão. Tá? Então aí eu vejo oportunidade não digo, mas um sinal de rompimento falso,
eu ficaria mais propenso a buscar oportunidades na ponta compradora. Nessa região de preço, para posição, eu fico mais no day trade. Tá? Tento buscar uma entrada no day trade, se a coisa flui muito favoravelmente, eu carrego um pedaço de posição. Tá? Então, esse é o cenário atual para o nosso mercado. Tá? Vamos olhar o gráfico do mini índice. Hoje houve a primeira superação de máxima, encerrando qualquer tipo de operação vendida aqui com um ajuste de stop mais justo, tá? Mais apertado. Houve a superação dessa máxima, mercado então encerra operações na ponta compradora e a gente aguarda algum sinal de reversão nessa zona aqui para pensar em vendas novamente. Ok? Olhando o intraday, a gente vê uma abertura num tremendo gap de alta. Tá? Teve um belo gap de alta, o mercado subiu aqui na primeira meia hora, veio testar essa zona de resistência, que é a principal do intraday no momento, ali por volta de 53.300 pontos. E daí os preços cederam. Tá? Usualmente, uma correção, depois de um gap forte de alta, que gera algum movimento direcional após a abertura, o mercado corrige até a base desse gap, isso gera uma oportunidade de compra, que eu chamo de teste, suporte gap. Tá? Aqui não foi um cenário muito tranquilo para usar essa abordagem, a gente discutiu isso na last live por dois motivos. Tá? Primeiro porque o mercado ele pesou muito, com bastante volume nesse movimento de queda, tá? E o fechamento se deu abaixo do ponto crítico de suporte, abaixo da média móvel de 200 que já inclinava para baixo de novo. E outra, isso vem depois de um teste de uma zona bem importante. Não havia espaço assim tão livre para o mercado fluir. Então uma compra aqui não ficou clara. Uma compra ali seria bem arrojada. Quem fez essa compra de suporte gap teria como alvo essa zona de resistência e conseguiu se dar bem. O mercado voltou para lá. Mas percebe que ao longo de todo o pregão o mercado não fez nada demais. Quase todo o movimento de hoje se deu na abertura. Tá? Mas agora o cenário para segunda-feira fica interessante. A gente tem um ponto claro para rompimento altista, pelo menos no intraday, e também um ponto claro para um rompimento baixista, também no intraday, seja pela linha d'água ou por esse ponto aqui, tá? Com bandas estreitas. Ou seja, no momento que o mercado fechar abaixo dessa congestão, as médias já vão estar favoráveis para o preço. Então, segunda-feira tem que ser um pregão interessante. Certo? A gente não teve nenhum enquadramento mais significativo, então, para operações no gráfico do mini índice, tanto pelo método Leandro quanto pelo método Busy. É interessante, considerando que hoje a gente está fechando a sexta-feira, fecha uma semana, olhar o gráfico semanal. E no gráfico semanal, a gente fechou com um candle de cotação altista, ainda com a média móvel de 20 períodos virada para cima. Ainda um pouquinho abaixo da consolidação, que não torna o cenário tão bonito assim, mas há a possibilidade de alta para a semana que vem. Isso não está descartado. Tá? Bom, no mercado americano a gente já deu uma olhada. O índice Dow Jones não fica claro para mim. Ele pode gerar compra, mas eu não acho que valha mais a pena buscar operações pela superação da máxima de um candle, por exemplo, que já fica mais claro um movimento lateral. Tá? Então agora ele fica mais parecido com o gráfico do S&P 500 futuro, onde a gente tem claramente uma resistência e em nenhum momento a gente queria operar pela superação de uma máxima, assim pelo rompimento confirmado. Então agora o Dow Jones fica com um cenário também parecido. Uma definição baixista viria só pelo rompimento dessa sombra aqui. Então o mercado americano ali meio em cima do muro. O dólar foi uma surpresa. Ele fez um monster gap hoje, gerando uma venda na abertura e encerramento de posições compradas para o swing trade também na abertura pela perda mínima do último candle. Tá? Isso aqui não é um movimento usual. Agora a gente tem a marcação de um topo, sem sombra de dúvida aqui. Tá? Não vejo nisso um sinal de venda. Tá? A gente pode até trabalhar isso aqui com um gap de fuga, perda mínima vender com stop acima da máxima, até pode ser provavelmente com alvo na média móvel de 20 períodos, mas eu não acho que o cenário está fácil. Tá? Vamos olhar o WDOQ15, que é o contrato vigente. No último pregão, né, nós vimos o mercado fazendo um bom movimento de alta e alcançando essa zona de resistência aqui. Então já era possível esperar por algum sinal de reversão, mas foi um sinal bem violento, né?
Não deu muito espaço para o mercado pensar. O Monster Gap ocorre quando o mercado mostra um candle de força numa direção e no próximo candle a abertura se dá pulando todo o candle. Tá? Então, aqui não foi todo o candle, faltou um pouquinho para fechar abaixo da mínima, mas dá para considerar um Monster Gap. Alguém mais agressivo já faz a venda na abertura, espera o primeiro candle de 15 minutos fechar e põe o stop acima da máxima, no caso aqui de uma venda, ou espera o primeiro candle de 15 minutos fechar e opera na perda da mínima. Tá? Infelizmente aqui, para quem foi agressivo e operou o Monster Gap, sofreu o stop aqui, ó, na superação da máxima. Foi um trade sacana, um stop sacana, porque foi a máxima do dia, né? Mas ao mesmo tempo que a gente sofreu o stop, exatamente no mesmo candle que nos sinalizou o stop, a gente teve uma oportunidade análoga à oportunidade no gráfico do futuro, do mini índice, que não ficou tão clara, ficou um pouquinho não tão bem encaixado, que é, nesse caso, uma venda de resistência de gap. Então, aqui o gap foi de baixo, o mercado caiu um pouquinho, daí volta, testa o extremo e dá um sinal de reversão mais forte, com bom volume. Perda mínima era a venda com o stop em cima da máxima. E o mercado foi adicionando um movimento de queda. Houve um segundo sinal de venda possível, né, que é a venda dessa zona de suporte com dois testes. Teste, média chega junto, rompe e bom volume. Então a gente teve um segundo sinal de venda. A gente teve 3 sinais de venda hoje no dólar, um foi estopado e os outros 2 fluíram bem. O alvo esperado para o movimento de queda, que é esse suporte dado por gap, foi alcançado. Aí ficou até com uma cara de dar continuidade ao movimento de queda no pregão da segunda-feira. Então foi um pregão interessante no dólar. No juro, o último fechamento do juro abriu espaço para possibilidade de alta, se houver superação na máxima do último pregão. Essa alta não aconteceu, essa superação, esse acionamento não aconteceu. E agora a média, com esse candle de baixo que a gente teve hoje, começa a virar para baixo, o cenário já não fica mais favorável a compras. Vejo possibilidade do juro acelerar para baixo em busca do fundo aqui do final de maio e do finalzinho de abril. Essa faixa entre 13.260 e especialmente 13.190. Tá? Então, o mercado ignorou completamente esse candle, pesa e não tem mais um cenário altista. Deve dar continuidade ao movimento de queda, o que pode romper esse canal de alta de longo prazo, que dura desde a metade de 2014. Então, praticamente um ano. Indo agora para os papéis, a Vale abriu em alta e fechou em queda, tá? Não acionou, não dá para dizer que acionou um sinal de reversão nesse candle, porque o último já abortou essa entrada. O gráfico da Vale agora fica meio bagunçado e eu esperaria por continuidade do movimento de queda. Tá? Petrobras não fez nada demais, segue no movimento de repique, tem em 12,30 uma resistência, tendência de baixa, a expectativa é que logo o papel retome a queda. Ele pode subir um pouquinho mais para estressar essa zona de resistência aqui junto com as médias. Mas não tem cara para compra. Setor de siderurgia, Gerdau volta a cair. Não nos ofereceu aqui um sinal bom para a compra. A gente deveria focar no máximo day trade, porque swing trade de papel está muito fraco ainda. Mesma coisa a CSNA, também caiu hoje, renovando mínimas, deve buscar o fundo de 4,15, ali a gente tem suporte importante. E a Uzi Minas se mostrou um pouquinho mais forte, não caiu tanto, mas também faz candle de conotação baixista, respeitando a média móvel de 9, a expectativa seria de continuidade do movimento de queda. Bradesco se afasta de forma súbita aqui do suporte, abre em gap, consegue fechar próximo da máxima. Isso aqui pode ser interpretado como um gap de fuga, uma entrada, permitir então uma entrada para o gap de fuga, na superação dessa máxima, abaixo da mínima, mas não tem muito espaço. Então não vejo assim como um trade tão bom, mas dá uma conotação altista de curtíssimo prazo para Bradesco. Itaú, mesmo cenário, não tão interessante quanto o Bradesco, porque já está mais próximo da resistência. Tem uma zona mais turbulenta aqui.
No geral, esses papéis continuam andando de lado, né, aguardando uma definição. Banco do Brasil não conseguiu perder a mínima do último pregão, o que provavelmente definiria o papel para um movimento de queda em busca aqui dos 22. Então, o papel conseguiu reagir e se mantém agora acima da média móvel de 21 períodos, talvez siga em alta até buscar os 24,50 e dando continuidade então a um movimento mais lateral. Desses papéis, o que chamou mais atenção no intraday foi a CSNA, desses papéis que eu passei agora, ofereceu um setup de fechamento de gap, dentro de um viés baixista, bandas abertas, abriu próximo aqui da média móvel de 200, em cima da banda superior, e fechou no candle de força baixista, perda mínima, então fechava o gap. E o papel não gerou stop em nenhum momento, a média móvel de 9 foi carregando o preço até próximo da mínima do dia, podendo encerrar então no leilão. No setor bancário, o Bradesco ofereceu um rompimento no primeiro movimento, mas que não foi tão bonito, apesar de ter tido um volume bem razoável no candle que rompeu. O papel que ficou mais legal mesmo foi Banco do Brasil. Esse rompimento bem melhor, repara o volume, veja, agora compara depois com o gráfico de Bradesco, como aqui foi bem mais bonito o trade, alcançando aí uma alta de 1,2% mais ou menos, o que cumpre o alvo por 20% da volatilidade, e não só isso, como cumpriu também as estruturas de resistência. Ali em 24 era a principal resistência, foi de papel, inverteu. Falando de outros papéis, Ambev parece que agora se convenceu do movimento de alta, deve buscar o topo de maio lá por volta dos R$19,85, R$20. Acelerou hoje, entrou um volume bacana, mas não gera agora sim uma compra, só estou atualizando a situação do papel. A CEMIG, que estava em cima de um patamar, tinha chegado no alvo, né, depois dessa barra de ignição baixista, agora dá o primeiro sinal de reversão, mas ele ainda é fraco, ele aparece com baixo volume. Então não confio tanto assim. Se for para olhar esse papel com o objetivo de operação, tem que focar no intraday. FER3 acionou a barra de ignição, chegou a alcançar o alvo por volatilidade, deu 15% de alta hoje, depois devolveu um pouco, fechou com uns 7,85, 4,5 se for considerar o ponto de entrada para a operação na máxima. A Gafisa também foi um papel que chamou a atenção no último pregão, acionou a compra por barra de ignição, não fechou no candle muito bonito. Tá? Nesses casos, o que eu faço, considerando que é uma barra elefante, eu já ajusto o stop para baixo da mínima desse candle feio de hoje. Tá? Mas ainda tem boas chances do trade prosseguir como esperado. KLBN11, apesar do movimento de queda do dólar, conseguiu romper essa congestãozinha, rompeu bonito na minha opinião, tem bom volume, é compra, deve tentar buscar a faixa dos 20,05 aqui. Então Klabin rompe hoje para cima. Na direção contrária a gente teve Light 3, que reparem, havia gerado um rompimento bem interessante tecnicamente no dia 2, a ser entrado com confirmação, no dia 13 isso aconteceu. Isso aqui parecia ser um pullback, teve uma violinada aqui do stop e possibilidade de reentrada, que se deu no último pregão. Mas o mercado não fechou muito bem, hoje voltou a cair e estopou de novo. Então teve dois stops na ponta compradora e o que acontece? O mercado rompeu para o outro lado, ele tentou romper para cima com as bandas extremamente estreitas e houve um movimento na direção contrária agora ao rompimento desse patamar de suporte. Para mim, isso é um sinal forte de venda. Se quiser ter um pouquinho mais de certeza, espera a mínima de hoje ser perdida, também no pregão de segunda-feira, para realizar a venda com stop na máxima de hoje. Tá? Isso aqui vem, esse rompimento agora, vem como resposta a um rompimento falso. Então, me parece muito consistente. A experiência diz que esse é o tipo de rompimento ótimo. Então, tem uma boa venda em Light 3. PK, está uma sinalização de fundo. Tá? A gente tem quase um Twin Towers aqui no gráfico diário, fechou fora, fechou dentro. A superação da máxima do candle de hoje permite entrar na ponta compradora. Inclusive no intraday a gente teve uma sinalização bem bonita aqui de barra elefante,
um pouco distante da média móvel de 21 períodos, então o ideal não era entrar aqui, esperar o gift, que não ocorreu até o ponto ideal, e logo o papel retomou o movimento de alta e rompeu a máxima como se fosse um primeiro movimento. Um gift curto, aqui gerava compra, a gente falou sobre essa entrada e a amplitude da barra foi o alvo em 69,70, que foi basicamente a máxima do dia. Foi um trade bonito, então. TIMP3 rompeu no último pregão, nós mencionamos, né? Hoje desenvolve bom movimento de queda e já se aproxima de uma zona de suporte aqui em 9,50, mas tem um pouco mais de espaço para cair ainda. Então foi uma boa venda em TIMP3. E a Velite alcançou os topos anteriores rompidos em 49,70, já faz um candle que pode ser entendido como indefinição e, portanto, abrir espaço para retomar do movimento de alta. Não parece um sinal forte, que anda meio feio. Tá? Então, olharia mais pelo intraday, para achar uma brecha para entrar em compras. A CL3, que tem a ver, ainda não bateu nos topos anteriores. Né? Ela abortou a queda hoje, mas não está no ponto para uma compra. Eu quero uma correção um pouco maior, para fazer aquela entrada típica de pullback nesse caso. Tá? Então, esses foram os papéis dentro da periodicidade diária, que eu achei que valiam mais a pena mencionar. A gente ainda pode dar uma olhadinha na movimentação intraday, tem vários papéis. A BRAP ofereceu um bom setup de fechamento de gap, melhor que o da CSNA. Tá? BTW3 abrindo uma barra elefante baixista que não alcançou seu alvo. Não gerou stop. Tá? Dava para sair. Na verdade, teria gerado stop aqui, né? O ajuste stop se deu aqui, o primeiro aqui, o segundo aqui, a gente teria sido stopado aqui, quase no 0 a 0. Uma pena. Banrisul foi um bom trade. O rompimento desse primeiro movimento que se alongou dentro de uma congestão, gerou compra aqui no candle das 4 horas, fechou bem e pode prosseguir no movimento de alta no próximo pregão. A Embraer, que foi destaque no último pregão, abriu um gap de alta, já formou uma barra elefante baixista. É ao mesmo tempo um setup de fechamento de gap, só que eu dou ênfase aqui para a barra elefante. O papel fez um bom movimento de queda até testar o suporte do gap aqui em 23,50. Gerdau não ofereceu um bom rompimento de linha d'água, não deu continuidade, mas a Goal rompeu e deu continuidade, foi bem mais interessante o sinal e fechou praticamente na mínima. Foi um movimento interessante. A Gol, a gente sabe que ela está em cima da zona de suporte, o sinal de reversão que apareceu no último pregão não foi significativo, apesar de ter sido acionado hoje, não era para entrar, a gente falou do volume. E o fato do mercado está frustrando intenções compradoras nessa região pode fazer com que Gol afunde ainda mais, é o estilo de pecar alguns pregões atrás. A gente observou aqui ao longo do pregão o rompimento desse suporte, ele não ficou tão claro, mas talvez na segunda-feira a Gol possa dar uma pancada para baixo. Croton ofereceu um rompimento de primeiro movimento ok, fluiu. Lojas Renner, interessante, tá? Parecido com o Pecar também. A gente sabia que Lojas Renner estava em um ponto de decisão. Se ela perdesse a mínima aqui do candle do último pregão, poderia afundar legal no rompimento falso. E a mínima foi perdida, mas repara no intraday como é que isso se deu. A perda da mínima do último pregão foi claramente negada pelo mercado, porque levou ao surgimento de uma barra elefante, tá? Que ofereceu um gift, uma entrada, e depois o mercado foi embora. Então, apesar do mercado ter perdido a mínima do último pregão, no intraday ficou muito claro que o mercado se negou a ir para baixo. E daí gerou esse sinal de compra bem interessante. Foi parecido com o Pecar, né? Só que o Pecar foi o trade mais fácil. E por fim, acho que vale mencionar, Qual 3 venho acompanhando esse gráfico para achar uma brecha intraday para uma venda, o papel ir embora. E hoje teve um sinal, um rompimento de linha d'água bonito aqui, mas que acabou gerando stop a partir desse candle. Primeiro ajuste stop, segundo ajuste stop, e o trade não fluiu. Então talvez Qual 3 não afunde como eu estava imaginando, venha ficar andando de lado mais um tempo, talvez até para voltar a subir, rompendo esse topinho. E é isso, pessoal. Vou finalizando por aqui. Agradeço a audiência de vocês, desejo a todos um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda. Até lá.